Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods, um papo super descontraído sobre empreendedorismo, inovação, criatividade. Eu sou o Maca e sou o host desse podcast aqui. Antes de a gente apresentar o nosso super convidado de hoje, agradecer a nossa audiência, a toda a galera da TXM que está aqui no nosso estúdio também e dizer para você, se não segue a gente ainda nas redes sociais, vai lá no Instagram txm.methods, procura a gente também no LinkedIn, a gente tá com conteúdo super bacana por lá também. TXM Methods. E se não está vendo ou ouvindo a gente, não esquece de seguir a gente lá no YouTube, no nosso canal txm.business. E hoje a gente está aqui com um cara que é fera em inovação e tecnologia, Maurício Capra Pauletti. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, Maca. É um prazer estar aqui. Que coisa boa. O Maurício que é gerente executivo de inovação e tecnologia do Senai Santa Catarina, é isso mesmo? É isso mesmo. Que maravilha! Ô Maurício, me conta um pouquinho de ti, quem é tudo, onde é que tu vem, cara? Então, eu trabalho no Senai há muito tempo, né? Eu me formei em engenharia mecânica na UFSC. Tive algumas passagens aí por WEG Transformadores em Blumenau. Fui para São Bento do Sul trabalhar na indústria de móveis. Legal. E depois acabei entrando no Senai e estou há 28 anos nessa Só 28. curta jornada, mas cheio de desafios, porque eu acabei podendo experimentar muitas coisas dentro do Senai e sempre com mudanças e novas oportunidades. Então, eu comecei como professor, aí trabalhei em laboratórios de ensaios lá em São Bento, onde fazia testes para móveis em exportação. Depois vim para Florianópolis e trabalhei na área de automação, fui consultor. Depois assumi coordenação, gerência, fui diretor de unidade, fui diretor técnico do Senai Santa Catarina por um tempo. E agora, mais recentemente, eu sempre tive uma trajetória mais voltada para a educação. E há uns 6 anos atrás, eu assumi essa função de inovação e tecnologia, porque o Senai criou um novo paradigma, 10 anos atrás, estruturando institutos de inovação e tecnologia. Ô Maurício, e a tua entrada no Senai foi como professor? Como professor. Tu entrou como professor de quê? Eu dava aula na parte de mecânica, né, Aham. usinagem, sistemas de produção, era bem diversificado, né? Isso foi bem interessante porque eu sempre fui mais tímido, né, mais retraído, introspectivo, e aí esse foi o meu primeiro desafio, porque daí dar aula, né, Aham. me exigiu mais desenvoltura em trabalhar com o público, né? E quando eu cheguei em São Bento do Sul, que foi a minha primeira experiência como professor, tanto no Senai, mas aí eu resolvi, como era uma cidade que não tinha muito o que fazer, eu resolvi dar aula no ensino médio também, e à noite, né? Então Legal. dei aula lá de física, então também me ocupava, conhecia pessoas, eu estava sozinho lá, e isso me ajudou muito assim a novos skills, né? Boa, boa. Então Estava foi, sempre bem dentro da é, área acadêmica mesmo, da é. área. E aí lá tinha também esse laboratório que eu era o responsável, era um laboratório que estava obsoleto, mas ele era muito importante para é ainda, né? Mas na época era muito importante para as empresas exportadoras, principalmente de móveis e beliches. É algo que São Bento do Sul é tradicional, exportador, a maioria para os Estados Unidos, Europa. Tem uma série de normas que tem que cumprir, tem que fazer os ensaios mecânicos e físico-químicos, né? Ah, legal. Então, muitas vezes deixava lá, passava os finais de semana também Aham. acompanhando os ensaios, porque a máquina era automática, então abrindo e fechando porta ou testando resistência, etc. Então, Imagina. foi bem legal, assim. Massa. E hoje o Senai está com uma pegada assim, muito interessante com o Inditex. Né? Vocês estão fazendo todo um mapeamento com as Inditex. Conta um pouquinho pra gente. Então, essa é uma vertente bem nova, né? Porque quando o Senai criou esses institutos de inovação e tecnologia há 10 anos atrás e formou uma rede nacional, hoje são 27 institutos de inovação que trabalham com pesquisa aplicada, então são orientados para a indústria. Principalmente desenvolvendo tecnologia que não existe comercialmente, né? Soluções comerciais.
e também prestando serviço. Aí, com todo esse movimento de inovação, a gente percebe que as indústrias querem soluções rápidas, querem se conectar a novas tecnologias e também vão em busca de startups. E aí o Senai percebeu esse movimento e também entendendo de uma certa dificuldade da indústria encontrar soluções fora do software, né? Das fintechs, que têm soluções de software. Essa existe uma abundância bastante grande. Agora, quando vai para questões de soluções que envolvem hardware, né, que é o DNA da indústria, você precisa, por exemplo, sensorizar uma máquina, ou precisa fazer manutenção preditiva, né? Em vez de comprar uma máquina nova que é cara, você tem a capacidade de fazer um retrofit. Existem poucas startups com soluções voltadas à indústria, né? O Senai Nacional já criou um edital nesta linha, que é bem interessante, já funciona há mais de 15 anos, que chama empreendedorismo industrial. Então, primeiro, tem a veia empreendedora, e segundo, está focado na indústria. Ele é um edital contínuo, ele roda com recursos não reembolsáveis do próprio Senai, voltado para as indústrias. Precisam ter 3 atores. A indústria âncora, pelo menos uma, podem às vezes mais de uma indústria se juntar para alguns desafios em comuns e rateia também o recurso para ser aportado. Um Instituto Senai, que vai fazer um meio de campo entre esse desafio da indústria com a startup, que seria o terceiro ator. Mas, na verdade, esse edital se lança no estilo de inovação aberta, com um desafio macro. O Senai tem a responsabilidade de buscar startups que tenham soluções que podem ser adaptadas. Normalmente, as soluções não estão prontas. E aí o Senai faz uma avaliação de quais gaps que existem nessa solução que ele pode ajudar tecnicamente a partir dos seus laboratórios, dos seus pesquisadores, né, da sua rede de relacionamento para entregar aquela solução. E aí há uma conexão, vamos dizer, de uma certa curadoria de startups que tenham soluções próximas daquele desafio com uma entrega clara para aquela empresa. A gente teve um caso bem recente que foi bem interessante, foi com a Whirlpool. Ela estava no meio da pandemia e precisava melhorar o seu sistema de e-commerce para avaliar os índices de reclamação do cliente, porque ela está se aproximando cada vez mais no B2C. Né? Aí nós temos aqui em Florianópolis, nosso Instituto de Sistemas Embarcados, que trabalha com eletrônica, computação e ciência de dados, uma aceleradora de startups, que é a HARDS, que é até velha conhecida aqui, que é do Buson. Ela fica dentro do Instituto. E a gente sempre faz conexões, porque ela tem o seu negócio, né? Ela investe em startups, mas ela tem uma alta capacidade de identificar perfis de startups adequados a determinados desafios. Claro. Então a gente chamou esse quarto ator, né? Além da Whirlpool, do Instituto Senai, a Hards ajudou a selecionar. Então, com o desafio da Whirlpool, a gente teve candidatura de 32 startups, fomos selecionando, chegamos em 8, chegamos até uma startup que foi selecionada e que entregou uma solução para o e-commerce num tempo curto, de 6 meses, porque eles já tinham uma solução pré-pronta, e o Senai participou fortemente aqui inserindo no software já existente inteligência artificial, linguagem natural, para poder fazer a interpretação das reclamações dos clientes, e ajudou na performance. Esse sistema foi testado na Black Friday e foi bastante exitoso, e é um caso de sucesso, mostrando o quanto há oportunidades, né, de soluções próximas daqueles desafios, desde que bem direcionadas. Mas isso não é muito simples, né?
E neste caso, existem recursos não reembolsáveis associados. Então, metade do valor do projeto o Senai Nacional aporta. Então, diminuindo o risco da empresa ao lançar o desafio e, eventualmente, a não encontrar uma solução adequada. E ainda tem, no meio desse processo, existem vários gates onde a própria indústria pode decidir. Por exemplo, quando se apresentam as startups com seus planos, ela pode dizer, não vou seguir porque eu acho que não tem uma solução adequada. Então, tem uma série de mitigação de riscos. E, a partir disso, a gente começou a perceber essa necessidade de direcionamento maior dos desafios da indústria para as startups. E aí a gente está num movimento, ele é bem recente, de criação de uma vertical, vamos chamar assim, de Inditex, ou seja, empresas de base tecnológica orientadas para a indústria. Esse ano, na Feira de Hannover, o Senai participou, eu tive a oportunidade de estar lá. A CENI, pela primeira vez na história, levou um stand com as soluções do Senai, que tem feito os projetos internacionais, e teve um movimento que foi junto com a Findislab, lá do Espírito Santo, onde Santa Catarina participou, com 10 startups, e boa parte delas eram catarinenses, porque a gente tem um DNA forte aqui, que eram no movimento Inditex, né? Ou seja, e essas são startups, são Inditex bastante maduras, né? Que já têm negócios, já têm cliente, já estão numa longa trajetória e estão, de uma certa forma, já se internacionalizando, já são outros níveis, né, de Inditex. E aqui a gente quer usá-las como exemplos para poder atrair aí na base do funil, né, ou na boca do funil, alunos, jovens, professores do Senai, pesquisadores, para que possam, a partir de uma identificação de uma ideia, ou mesmo principalmente uma identificação de oportunidade de mercado que a indústria traz dos seus desafios, montar os seus negócios. Né? E o próprio Co-Creation Lab é uma metodologia que o Senai tem experimentado para justamente, na fase da pré-incubação, poder transformar de uma ideia num MVP, pelo menos. Né? E aí a gente quer continuar essa jornada do funil, a partir dessas ideias, já fortalecer em ambientes de incubação, aceleração e fazer essa conexão cada vez mais forte com a indústria, né? Com os desafios da indústria. Boa. A gente teve uma experiência muito legal com, a gente estava até conversando aqui nos bastidores aqui antes, com o Co-Creation Lab, foram 5 polos que a gente teve, Floripa, Chapecó, Jaraguá, Joinville, Blumenau, e foi uma experiência muito legal, né, trazendo essa pegada de startup para dentro da indústria, e o Senai está aproximando muito isso, né? Eu acho que é pioneiro no estado aí em fazer essa aproximação, né? Existem vários movimentos, né, mas a gente percebeu essa oportunidade da conexão com os desafios da indústria. Né? A gente recebe, como o que a gente acaba oferecendo de tecnologia para a indústria são desenvolvimentos mais longos, são pesquisas de 2, 3 anos que resultam em produtos e às vezes até novos negócios, mas é uma jornada mais longa. E aí a gente percebe essa necessidade, obviamente, para situações com menos complexidade ou que já existe mais domínio tecnológico, essa necessidade de quick wins, né? Ou seja, precisa ter resultados rápidos. Né? Então, a gente viu uma oportunidade de fazer esse movimento e essa aproximação. O Co-Creation foi um modelo que a gente experimentou e foi de sucesso justamente para preencher essa boca do funil aberta, né? Ou seja, a gente pegar qualquer pessoa e principalmente estimular os jovens para olhar para a indústria, porque existe bons desafios na indústria para os jovens que gostam de tecnologia. Co-Creation foi uma metodologia que deu muito certo para estimular o empreendedorismo.
E hoje o jovem está cada vez mais buscando esse empreendedorismo e ele pode encontrar isso dentro da indústria, né? A indústria não é mais aquele modelo de 20 anos atrás, né? E tu acha que hoje o jovem está vindo já e está reconhecendo isso ou ainda está um pouquinho distante? Não, a gente entende que ainda está um pouco distante, porque a indústria não é mais a indústria suja, insegura, com trabalho braçal. Pelo contrário, você entra numa indústria, você tem um ambiente altamente seguro, rigoroso, né, Tecnológico. na segurança, na tecnologia, um lugar também limpo, aonde tem muitas oportunidades, né? Mas isso não é ainda percebido. Então, a Fiesc tem feito um movimento e está com uma campanha no ar, justamente venha trabalhar na indústria. Porque se nós olharmos para o mundo, a gente vai perceber que os países desenvolvidos, que têm um menor índice DH, né, um Gini adequado, que é a qualidade de vida, você percebe que tem uma indústria forte. Não tem nenhum país desenvolvido com uma igualdade social, né, com oportunidades de trabalho, qualidade no trabalho, que não tenha indústria forte. O Brasil, ao longo dos últimos anos, teve um processo de desindustrialização. Então, a indústria tem se enfraquecido, diferente do cenário de Santa Catarina, né? Santa Catarina ainda tem uma indústria forte, ela é uma indústria e é uma alavanca para Santa Catarina ter o maior IDH do Brasil. Também tem o indicador Gini, que é o indicador que mede a igualdade social, também o melhor do Brasil, com melhor qualidade de vida, né? E Santa Catarina é um estado que se destaca pela qualidade de vida e é atribuído, né, a ter bons empregos, a ter uma qualificação adequada. Então, a partir disso, nós fortalecemos que a indústria ela gera desenvolvimento, gera riqueza, gera igualdade social, e a Fiesc tem feito uma campanha justamente para poder atrair o jovem, que não percebe a indústria como um bom local para trabalhar. E nós, do Senai, que temos um contingente aí de mais de 100 mil alunos por ano, né, que o Senai forma, desde os níveis de aprendizagem, nível técnico, tem a Unisenai com ensino superior, com cursos de engenharia, e também toda a sua vertente, o SESI também com o ensino fundamental, ensino médio, aonde a gente consegue trazer um ensino de qualidade, mostrar para esse contingente, e não só para os alunos do SESI Senai, mas também para o Estado, principalmente para os alunos da rede pública, as oportunidades que existem de bons salários, boa qualidade de vida, bons empregos e com bons desafios, desde que tenha uma formação qualificada, né? O grande desafio hoje é ter as pessoas qualificadas para as funções requeridas. Então, Santa Catarina tem o menor índice de desemprego do Brasil, né? 3%, na ordem de 3%. Existem várias funções que não são cobertas porque falta pessoas qualificadas, né? Então, esse é um gap do Brasil, Santa Catarina menos, mas a gente está buscando sempre associar. E aí, o empreendedorismo ele é uma veia para você fazer uma ligação com a indústria de forma indireta, ou travestido de mais tecnologia, mais inovação, a partir de uma criação de um negócio deste jovem, que pode ser uma empresa, uma startup, para ser um fornecedor de uma indústria de tecnologia. Só que aí o que a gente prega é que não, claro que o software ele vai estar presente, né? O mundo hoje vive de software, mas a indústria não é só software, é software mais hardware, né? Então você vai precisar de hardwares. E aí o desenvolvimento junto com tecnologia, com hardware, você precisa de laboratórios. Você precisa de pessoas sabendo trabalhar em equipamentos. E isso o Senai faz muito bem. E aí, por isso, o co-creation nos ambientes dos institutos e no ambiente do Senai é justamente para que os jovens, ao ter uma ideia, né, e poder, a partir de toda a metodologia, chegar num MVP,
vai poder ter toda a infraestrutura de laboratórios para desenvolver, para testar, para contar com os professores, com os pesquisadores, com os laboratoristas para desenvolver a sua ideia. Então, as Inditex, né, voltando à questão, é um movimento que a gente está bem no início, tentando fazer esse matchmaking entre os desafios da indústria com soluções tecnológicas, onde passa de uma forma de empregabilidade também dos jovens, né? Não só jovens, obviamente, isso serve para... A diversidade é muito importante, você ter, por exemplo, no Co-Creation, ter um grupo de um pesquisador sênior, um consultor de empresas que está dentro das empresas e um jovem do ensino médio, um do ensino superior, um do técnico. Essa seria uma configuração ideal, né? Por exemplo. A diversidade, e aí colocando mulheres e homens, né? Essa questão também é importante para a inovação. E é isso que a gente tem estimulado, né, nos mais diversos mecanismos, né, de estímulo ao empreendedorismo e inovação. Muito bom. Eu lembro que surgiram projetos incríveis ali no Co-Creation Lab Senai, tanto voltado para a indústria, como outros que usavam a indústria para chegar até o cliente final, né? Eu lembro de um caso muito legal, que foi o pessoal de drinks veganos de Jaraguá. Eles ficaram em primeiro lugar lá em Jaraguá e foi muito legal. E eles tinham todo o conhecimento da indústria para fazer drinks e coquetéis veganos, e conseguiram colocar isso e fazer esse MVP e colocar para frente. Então eu acho que a indústria está em tudo, né? O empreendedorismo também está em tudo. Então nada melhor do que fazer esse match perfeito ali. A gente tem o nosso momento aqui, Maurício, chamado Momento TXM. Vou te fazer 3 perguntinhas aqui. TXM é sobre o nosso método Think, Experience e Manage. Primeira perguntinha, Think. Um pensamento ou uma frase aí que te inspira? Eu sempre trouxe, né, uma frase que vem lá do inglês, né, que é There is no gain without pain. Né? Assim, você não tem ganho sem dor. Não, isso vale muito para o jovem. Né? Não existe mágica, não existe você ter aprendizado sem um esforço. Então, você vai ter que passar pela experiência, pelo esforço para poder ter resultados. Né? Então, isso é algo que eu trago sempre comigo, que não tem mágica. Você precisa se esforçar. Né? Bela frase. Quando eu sou de Blumenau, estava vindo para cá hoje de manhã, e aí eu estava ouvindo um podcast do Bernardinho, joguei pela minha vida inteira, então adoro muito ele, e ele falou exatamente a mesma coisa, né? Que quando eles ganhavam o campeonato, o pessoal falava, que sorte, que ganharam, que bom que ganharam. Não, a gente foi o que mais treinou, a gente foi o que mais sofreu, o que mais malhou, o que mais estava em quadra, então a gente ganhou. É meio que uma consequência quase que lógica ali no pensamento. Perguntinha experience, uma experiência memorável que tu tenha vivido. Pode ser um produto, um momento legal. Eu acho que, para mim, experiência memorável sempre é olhar para as boas práticas. Né? Então, vou falar algo recente. Então, tive uma experiência aí em Hanover, já tinha ido a Hanover em 2008, e aí voltei agora e vi o quanto o Brasil tem uma oportunidade, uma nova janela de oportunidade, a partir de 3 questões que a própria CNI está trazendo como bandeira, que é a descarbonização, a transição energética e a bioeconomia. O Brasil tem 6 biomas, é um país que tem a maior biodiversidade. A gente explora pouco a bioeconomia, ou seja, os recursos naturais transformados em desenvolvimento. A Amazônia é um celeiro, é criticada nas suas várias questões, mas a gente tem que reverter esse processo. Né? Então, eu acho que a experiência de olhar para fora e perceber o quanto a gente tem de potencial no Brasil e parar com essa síndrome de que nós somos o vira-lata. Nós temos aqui pessoas qualificadas, temos gente trabalhadora e a gente tem todos os recursos para que a gente possa fazer com que esse país seja de fato, né, um país que traga, né, resultado, que seja um país desenvolvido. Hoje o Brasil tem uma desigualdade social muito grande,
Mas a gente tem oportunidade, né? Eu tenho 54 anos, desde pequeno ouço que o Brasil é o país do futuro, esse futuro nunca chega, Nunca cheguei, exato. mas eu acho que a gente tem uma nova janela de oportunidade. Hoje somos aí o país que tem a energia renovável, né, com maior índice percentual, geração de energia, então a gente tem uma nova janela de oportunidade que nas próximas décadas a gente pode virar. Então as experiências, olhar para fora, para mim, são sempre momentos memoráveis. Esse futuro parece que nunca chega, mas a gente está cada vez mais perto. Estamos chegando, estamos chegando. E a perguntinha Manish, cite uma regra ou ferramenta de gestão que tu recomenda. Eu gosto do clássico PDCA. Boa. Então, sempre as nossas ações, elas têm que ser bem planejadas, têm que aí seguir, né, o planejamento, obviamente não escrito em pedra, porque a gente vive momentos sempre de incertezas, mas você tem que ter o plano minimamente estruturado para aí poder agir e poder corrigir ao longo da rota. Então, PDCA eu acho que é um bom método. Boa. E isso vai bem de conta com o que a gente vai ao encontro do que a gente preza aqui, né? Que é, vamos planejar, vamos executar, vamos validar, depois a gente volta, planeja mais um pouquinho, a gente faz esse plan do aí, plan do a todo momento. Muito bom. Ô Maurício, como é que tu enxerga o futuro das indtechs aí em Santa Catarina? Hoje tu tá imerso super nesse cenário, né? Como é que tu vê esse futuro daqui para frente? Então, eu acho que a gente tem que alinhar os vetores, né? Porque Santa Catarina tem um ecossistema de inovação, empreendedorismo bastante maduro e desenvolvido. Então, nós temos instituições fortes, né? Que trabalham em cooperação, colaboração, mas a gente pode potencializar mais ainda, né? Então, o Macate, por exemplo, que é uma associação reconhecida nacionalmente e mundialmente, que tem o celeiro das startups, pegando o Sebrae, que hoje o Sebrae Santa Catarina é referência nacional de startups, faz aqui um evento, né, gigante, Startup Summit. O Senai, a Fiesc, o Senai, que tem, vamos dizer, a indústria como vetor, né? A nossa fortaleza é o acesso à indústria, então a gente consegue hoje praticamente conversar com todos os CEOs das indústrias de Santa Catarina e trazer eles para uma agenda importante. Então, assim como outros atores, né? Estou citando aqui 3 exemplos, Claro. temos vários ambientes de inovação. Florianópolis tem o Sapiens Park, que é uma estrutura bastante importante. Nós temos um instituto lá no Sapiens Park, a Universidade Federal está lá, a CAT, a CIF, enfim, várias entidades importantes. Agora tem um novo elemento, né? A JBS decidiu instalar um centro de biotecnologia para fazer carne cultivada no Sapiens Park. Foi concorrido, né, com Austrália, Espanha, Estados Unidos, Campinas, Paraná, mas decidiu estar em Florianópolis, então é uma pesquisa disruptiva, assim como outras empresas estão olhando o Sapiens Park como um ecossistema importante. Em Joinville a gente tem vários atores, né, que é a cidade mais industrial, e tem lá o Perini, que é o parque industrial, junto com o Ágora, tem Join Valley, que é um movimento importante, tem a Softville, enfim, tem vários atores. O que eu acho que a gente precisa é alinhar os vetores e a gente trabalhar em convergência. Sempre existe uma dificuldade, porque cada entidade acaba tendo uma visão e acaba tendo programas estruturados, né? Mas muitas vezes a gente pode potencializar isso fazendo um alinhamento de vetores e convergindo. Acho que cada um pode ter um protagonismo, mas não precisa ter o protagonista, né? E inovação é um pouco disso, é a colaboração e um trabalho em conjunto. Então, acho que a gente pode dar um salto nas Inditechs a partir do momento que a gente conseguir juntar todos, né? A gente está dando os primeiros passos, estamos sempre buscando alinhar com essas organizações, mas eu acho que a gente vai conseguir resultado e temos todas as condições porque Santa Catarina é olhado como um território, como um local
de inovação, tecnologia a partir da próprio desenvolvimento de startups, né? Então, acho que a gente pode ter um diferencial nessa trajetória, mas precisa esforço e dor para chegar no ganho. Exatamente, mas vai chegar, com certeza. Para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, Maurício, 3 perguntinhas finais. Um filme ou uma música que tu goste aí? Eu gosto do Poderoso Chefão, a Boa, tríade, boa, clássico. clássico. Muito bom, muito bom. Um livro. Um livro do Dale Carnegie, que é Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, né? Boa, boa, boa. Que Muita é, gente indica esse livro. então, também é bem clássico, né? Uhum. Mas ele traz, né, as questões dos soft skills, né, e principalmente para um mundo que você precisa mostrar a sua ideia, e aí eu acho que para os jovens que estão Claro. no empreendedorismo, negociar, você Aham. tem técnicas e que você pode se apropriar, né, justamente para ser persuasivo, para poder trazer a sua visão e como influenciar as pessoas. Boa, boa. Eu digo que muita gente indica porque eu já vi, sigo vários perfis ali de qual que é livros legais para se ler e tudo, e o pessoal sempre fala desse. É, Vem um monte de livro novo, mas aquele ali esse é sempre dá. clássico. Boa, boa, muito bom. Preciso ler esse, não li ainda. E uma pessoa que te inspira? Eu acho que um, da Apple, Steve o Jobs. Steve Jobs. Aham. Fugiu, Boa, deu boa. branco. Sempre pode, ele sempre dá uma. Eu acho que ele é uma referência, um paradigma que ele trouxe, né? Principalmente a questão de não só olhar para a demanda, mas você Exato. induzir a demanda, né? Isso é algo bem Criar difícil, essa. criar a demanda, então isso é algo bem difícil e que que rompe paradigmas, né? Hoje a Apple é a empresa referência em inovação e ela traz muito esse DNA do seu mentor, do seu criador, que também teve muito esforço, muito Uhum. altos e baixos na sua trajetória, que infelizmente acabou falecendo cedo, mas que deixou um legado invejável, né? E isso quando a gente fala de indústria, acho que um exemplo como o Apple, que produz em larga escala e que a indústria está enraizada ali, é um dos melhores exemplos que a gente tem de empreendedorismo para a indústria, né? Com certeza. E uma coisa legal que eu acabei esquecendo de comentar é que vocês têm vários outros programas ali que estão rodeando sobre Inditex, sobre empreendedorismo também, né? E empreendedorismo é legal a gente lembrar que não é só você abrir um negócio, fazer um negócio, mas eu acho que a indústria ela está cada vez mais captando essa mentalidade empreendedora. Né? Então, hoje, o jovem que está no Senai, está num curso técnico profissionalizante, né? Ele já tem que ter essa mentalidade empreendedora para quando entrar numa indústria já ter isso. Tu enxerga dessa maneira também? Sim, as indústrias que, assim, têm, a maioria são mais tradicionais, né? Que talvez por décadas não percebiam a força que existe dos seus colaboradores, hoje elas já conseguem enxergar e estimular o intraempreendedorismo, por exemplo, Boa. né? Fazer com que, para você ser empreendedor, você não precisa só montar um negócio, você Uhum. pode ser empreendedor dentro da própria empresa. Então, existem várias. Antigamente tinha os CCQs, que eram o Círculo de Controle de Qualidade, né? Aham. Onde era melhoria incremental, mas era uma forma de você trazer aquela pessoa que está no chão de fábrica, vendo os problemas, sugerir as melhorias, né? Uhum. Obviamente, ainda existem os CCQs, mas muitas metodologias se aprimoraram e aí tem muitos que trazem a questão do banco de ideias, estimulam, né, com que os próprios colaboradores tragam sugestões, premiam essas sugestões, Uhum. reconhecem, né? Então, a questão do empreendedorismo, ela, no âmbito da indústria, ela tem mudado bastante, principalmente por valorizar os colaboradores para que eles sejam empreendedores, isso vai Uhum. dar muito mais resultado. E, ao mesmo tempo, também buscam essa conexão mais aberta, né? A Uhum. própria inovação aberta, que muitas indústrias têm adotado, traz essa forma de menos tradicional, de achar que vai resolver tudo Uhum. por si Uhum. e
e buscar parcerias, né, seja com universidades, seja com instituições de tecnologia, sejam com startups, né, se conectar aos ecossistemas. Então, o empreendedorismo ele tem ganhado força dentro das indústrias nessas duas perspectivas, né, conexão com o ecossistema e, ao mesmo tempo, uma valorização das ideias e das próprias oportunidades que tem internamente. E oportunidade não falta. Com certeza. Que coisa boa. Turma, falei hoje aqui com o Maurício Capra, prazerzaço. Você que está pensando em se aproximar aí, ou que tem uma ideia de uma Inditech, ou trabalha na indústria, vem falar com a galera do Senai, referência, eles são ponta em tudo que tem sobre indústria, tecnologia e inovação. Maurício, obrigado demais pela tua participação. Muito obrigado, foi um prazer aí e fico à disposição para as próximas. Tem rede social? Como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Bom, tem o LinkedIn, boa. Tem o Instagram. LinkedIn é Maurício Capra. Isso. Maurício Capra, boa. E no Instagram também? Também, é Capra Paulette. Capra Paulette, muito bom. Maurício, obrigado demais mesmo, tá? E você que não segue a gente ainda nas redes sociais, aproveita esse tempinho, depois desse bate-papo incrível aqui com o Maurício Capra. Segue lá a gente nas redes sociais, segue o Maurício também. Tá? Nossas redes sociais, o Instagram é @txm.methods e no LinkedIn somos TXM Methods. Fique bem, até a próxima, um abração, tchau, tchau.